Olá, 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 estamos ao vivo. Vou colocar o tema aqui, pessoal. Eita, nós. Opa, agora sim. Agora foi. Caiu aqui, mas tá valendo. Ah, beleza, beleza. E aí, E Cristiane, aí, tudo bem? tudo jóia? Como é que tá o som pra ti aí? Tá ótimo. Como é que tá o som aí pra você? Perfeito, perfeito. Ótimo. Fazer aqueles testezinhos iniciais. Já Verdade. fixei o nome ali nos comentários, ali o nome da nossa live. Vou colocar aqui fazer um aviãozinho aqui para convidar o pessoal. Sim, sim. Já comecei a chamar, algumas meninas já tô vendo que tá entrando. Show. Vou dar alguns aqui. Foi. Dei alguns convites aí. Perfeito. Vai. Beleza, vamos lá, vamos começar então Vamos que a vamos. live. Dizer que é um prazer estar Bom, mesmo. compartilhando esse espaço contigo. Eu queria que tu te apresentasse aí para o pessoal que é meu seguidor e que não te conhece. Depois eu me apresento também para os Tá teus certo. seguidores e que não me conhecem. Aí, eu sou Cristiane Terra, sou especialista em vendas. Já trabalho e desenvolvo equipes há mais de 10 anos. Já fui autograduada na Mary Kay e desisti para poder viver algo meu, não ser autônoma e nem franqueada de nada, né? E hoje desenvolvo um trabalho ensinando pessoas a ter a mesma trajetória de sucesso que eu, mas para si próprio, né? Ajudo pessoas a multiplicar as vendas através das redes sociais e o meu maior foco é o WhatsApp, porque hoje o WhatsApp ele está sendo o maior site de vendas na minha concepção, né? Porque ele tanto abrange as redes sociais em si, como o Instagram, o Facebook, como ele tem a sua própria rede, que é os stories dele. Então, a gente, na minha mentoria, eu costumo dizer para as pessoas que o nosso WhatsApp é a nossa loja e o nosso stories é a nossa vitrine. Então, o meu papel é ensinar as pessoas a entrar pela vitrine, não ficar só apaixonado na vitrine, mas também a entrar. Então, essa sou eu. Perfeito, perfeito, show de bola. Então, quem não conhece a Cristiane e quiser começar a seguir ela, pode clicar ali em cima, né? Ou pode deixar tua arroba pro pessoal aí para eles poderem te seguir. Sim, sim, vou deixar aqui no arroba, mas é cristiane_terra. Perfeito, perfeito, show de bola. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, utilizo Rafa Santos, né? Meu, meu nome aqui no Instagram, rafasantos.treinador, tá? O que que eu faço? Eu trabalhei já na área de vendas por muitos anos também, porém só na lábia. Então, hoje eu comecei a aprender algumas técnicas, estou gerando conteúdo para poder desenvolver as pessoas também, ajudar as pessoas, desenvolvendo elas técnicas de vendas, persuasão e desenvolvimento humano, tá? Eu acho que tudo isso está muito linkado.
ou como a gente conversou mais cedo, né, Cris? Eu acredito que pessoas melhores fazem vendas melhores e acabam tornando o mundo melhor. Com certeza. É essa a minha concepção, tá? É isso que eu acredito. Quanto mais pessoas melhores a gente tiver no mundo, o mundo vai ser melhor para todo mundo. Em todas as áreas. Com certeza, com certeza. A gente está focado nas vendas, né? Porém, pessoas melhores vão ajudar o mundo em tudo, né? E eu acho que é por aí que começa. O tema que a gente escolheu, tá fixado ali, é persuasão versus pressão, né? A gente escolheu esse tema porque é um tema muito muito abordado ali. A Cristiane falou que ela é procurada muito sobre isso. O pessoal fala muito do vendedor que pressiona na hora da venda. Exato. É essa questão do despreparo, né? Em muitas pessoas, nessa questão das vendas, que conversando com você, a gente vê que tem muitas técnicas por trás das vendas, que não é simplesmente vender. Como vendedores, eu até costumo dizer para o meu público que a gente, às vezes, parar de ser vendedores e começar a ser consultores. Porque como consultores, a gente consegue não vender o produto, mas resolver o problema e trazer a solução. Então, essa questão, quando nós dois decidimos falar sobre isso, é porque você tem essa questão da persuasão bem mais aflorada do que eu, né? E eu tenho essa questão de conhecer um pouco mais dessa pressão do vendedor, e justamente por isso, porque hoje nós vemos o despreparo é tão grande que as pessoas querem vender goela abaixo o produto, descer o produto goela abaixo da pessoa, e ela esquece que existe, né, algo maior, que é conhecer o problema e resolver o problema, né? Sim. E do outro lado está um ser humano, né? Não é só um cifrão na testa. E como a gente conversava, eu acredito que é o despreparo, é a falta também de clientes, muitas vezes, é a questão da meta que não foi batida, né? Porque se todo vendedor ele se preocupasse também em estudar, em se aperfeiçoar, ele ia conseguir entender algumas técnicas que iriam ajudar ele a vender mais sem precisar forçar essa venda, né? A gente fala, tem algumas técnicas ali de gatilhos mentais que eu vou falar daqui um pouquinho, né? E eu acredito também na parte da escassez também. Às vezes o dono da loja ele está dando uma pressão porque a venda não foi batida, você tem que vender, se tu não bater a meta, tu não vai ter comissão. E aquela questão das contas, né? Quando a gente explica isso, é um pouco difícil tu explicar para quem está com uma luz atrasada, para quem está com uma conta de água para vencer, algum boleto, explicar para ele, olha, tu não pode chegar assim no teu cliente com toda essa voracidade, porque tu não vai conseguir vender, porque ele não consegue enxergar isso, ele está pensando lá no dinheiro, na solução do dinheiro, problema dele. Dele, basicamente na solução do problema dele. E acaba esquecendo do cliente, né? Acaba esquecendo daquela pessoa e escutar. Que uma das técnicas que é essencial para o vendedor é ele escutar o cliente, né? Ele escutar Ser o psicólogo muitas das vezes. Sim. 80% de escuta e 20% de fala. Muitas vezes o cliente não consegue nem falar. Ele fala, aqui, esse tênis aqui, não, mas já tem esse, tem aquele, tem. E aí, vamos levar. E isso acaba afugentando o cliente, ele acaba ficando se sentindo acuado por aquele vendedor. Bem complicado. Sim, porque é como, às vezes, eu falo muito sobre essa questão da venda consultiva, e quando eu trabalho essa questão da venda consultiva, eu tento mostrar que a venda consultiva ela é a mais eficaz hoje, porque as pessoas estão vivendo num nível de estresse muito alto, e aí, dependendo da tua abordagem, não existe venda.
dependendo da tua abordagem, o cliente olha aquela postagem, o cliente olha aquele produto que você colocou ali na sua vitrine, que é o seu stories, o seu status, o teu feed, né? Que é como eu chamo a vitrine. E aí, quando é a hora de entrar para a loja, que é a hora de você fechar, você vai com tanta sede ao pote que você perde a venda que já estava 99% ganha. Já era sua. Porque você está com tanta sede de vender, possa ser que, como você falou, está aí com os boletos atrasados, ou não fez nenhuma venda e precisa bater uma meta. E aí, quando aquele cliente vem, ele não procura saber da necessidade do cliente e já passa logo a necessidade dele, que é vender o produto. Então, quando a gente trata da venda consultiva, a gente leva exatamente para esse lado, querer saber um pouco do porquê está procurando o produto, querer saber qual é a história que está por detrás daquela pessoa que está procurando. E aí algumas alunas minhas falam assim, mas isso não é encher linguiça? Quando a pessoa pergunta para você assim, quanto está esse produto? E você não diz de imediato o ponto, você não está enchendo linguiça? Não. Você está entendendo se ele precisa exatamente daquele produto ou se ele pensa que aquele produto vai solucionar, mas você tem um outro que é melhor do que aquele e às vezes até mais caro do que aquele, você vai ter uma lucratividade maior, mas você escutou a real necessidade. Então, essa questão de conhecer a real necessidade do cliente, ela se dá por você ter essa cautela, não ter essa sede de vender como nós temos que ter, a sede de vender, Sim, mas tem que saber a hora certa de pegar o copo. sim, sim. E quando tu fala ali de escutar o cliente, né, e saber o que ele realmente quer, quando eu falo dessa questão de ser uma pessoa melhor e de saber o que realmente o cliente precisa, é essa questão. De repente ele vai precisar de um produto um pouco mais caro, mas talvez não. Talvez ele precise de um Exato, mas produto mais caro. barato. Exato. De repente ele precisa de um produto mais barato. E tu como pessoa, tu como ser humano, tem que, e tu sabe que ele precisa daquele aquele produto mais barato vai resolver a dor dele, tu como ser humano, e tu apresentar para ele, ele tá atrás do produto X, que custa R$ 100, tá? Mas o teu produto Y, que custa R$ 40, ele resolve a dor do cliente. Até mais do que o mais caro. Até mais que o mais caro. E nessa questão de se tu apresentar realmente essa proposta para ele, tu apresentar para ele o que realmente vai resolver a dor dele, falar, olha, esse produto, eu sei que tu tá querendo esse aqui, mas esse produto Y aqui, ele vai resolver a tua dor. Pode confiar em mim que ele vai resolver a tua dor. Ali tu vai ganhar aquele cliente. Ele vai ficar meio assim, mas esse cara quer me vender mais barato? Não, ali tu vai estar criando, vai estar começando um relacionamento com esse cliente, né? Eu E é o acredito principal. muito nisso. Eu acredito muito nisso, nessa questão do relacionamento, de tu criar esse relacionamento. Loja de rua, às vezes é meio difícil de tu criar esse relacionamento de cara, né? Porque ele vai entrar, é a primeira vez que ele está entrando. Mas essa é uma forma, né? Hoje com a internet, a gente está criando nosso relacionamento. Hoje, com essa live, nós estamos criando um relacionamento para, Sim. para os nossos Mas seguidores também, até quem sabe futuros mesmo, clientes. Pode até falar. mesmo na loja física, quando você pega um vendedor bom, vamos dizer assim, né? Se podemos usar esse termo, quando você volta àquela loja, porque você vai voltar, porque teve um atendimento por excelência, você vai procurar quem? A pessoa que te atendeu. Entendeu? Você vai atrás daquela pessoa, porque houve um relacionamento ali de primeira, começou a criar um relacionamento com aquele cliente, de uma forma que ele, se ele sair daquela loja, como já aconteceu comigo, eu saí de uma determinada loja e a pessoa ir lá na loja e falar assim, eu fui na outra loja, me falaram que você tinha saído, aí eu fiquei sabendo que você tá nessa, aí vim para cá. Porque o cliente, quando você cria um relacionamento, o cliente é teu, o cliente não é da loja, né? E agora eu vou te contar uma história verídica, que tem tudo a ver com o que tu falou agora. Eu estava montando meu AP, né? A recente tinha comprado meu AP e fui às compras dos móveis. Porém, eu ainda não tinha o crédito liberado. Então, eu ia nas lojas de móveis, né? E eletrodomésticos e ia analisando os preços. A geladeira tá tanto, o sofá tá tanto. E quando o pessoal sabia que eu estava só orçando, eu era muito mal atendido. Estou para te falar, muito mal atendido. Porque o que eles viam? Esse, esse rapazinho, ele não vai comprar. Ele só está aqui tomando meu tempo. O tempo que ele está tomando, eu posso comprar eu posso vender para outra pessoa.
e bater minha meta, enfim. E um vendedor, eu me lembro, até hoje eu conto essa história, converso com a minha esposa, um vendedor numa loja de shopping, tá? Eu ainda vou chamar ele para uma live, ainda ele não sabe, mas eu ainda vou chamar, que eu tenho contato dele. Ele foi extremamente atencioso comigo. Ele sentou comigo, ele orçou tudo que eu queria. Eu falei, cara, mas eu não vou comprar nada, que eu tava na quinta loja, então eu já tava ressabiado, né? Ele, não me importa se tu vai comprar ou não. Eu tô aqui para te atender, eu vou te atender da mesma forma como se fosse comprar hoje. E resultou no quê? Quando eu tinha o orçamento, onde é que eu fui comprar? Eu voltei lá, comprei com ele. Mesmo a loja dele, sendo de shopping, sendo mais cara. Porque o atendimento dele Foi foi excelente. excelente. Foi excelente. Ele criou um relacionamento comigo ali. Ele me ganhou. Ele me ganhou, que ele foi muito atencioso. Olha, ele ficou uma meia hora, 40 minutos comigo. Me mostrou, ó, o micro-ondas tem X, tem Y, tem... E mesmo sabendo que eu já deixei bem claro no início que eu não ia comprar, porque eu já estava tão ressabiado que eu entrava na loja e o pessoal só dizia assim, ó, vamos fechar? Vamos fechar. E eu, não, mas eu só estou orçando, né? Ainda não estou com orçamento, estou vendo os preços para ver o que, que eu vou comprar primeiro. E ali já mudava o semblante do vendedor. Total, total. E aquela história é verídica, ela me marcou muito. E esse Mas vendedor aí, para mim, é um vendedor excelente. Top, top. Não tenho o que falar do rapaz. Tanto que ele muda de loja, a mesma coisa. Ele muda de loja, os clientes vão atrás dele. A loja que ele tiver, os clientes vão atrás dele. E porque o eu, com certeza, cliente vai atrás do vendedor, e o cliente é do vendedor, ele não é da loja. E quando as pessoas que trabalham com vendas descobrem isso, ela pode mudar de marca, ela pode mudar de empresa, que aquelas pessoas vão ser dela. E sim, quando se pessoas fala, compram de pessoas. exato, quando se fala da cartela de cliente, e muitas pessoas demoram a entender sobre essa questão da cartela de cliente, é exatamente isso. Até mesmo você que tem uma loja física, quando você troca o seu contato com uma pessoa, você é teu aquele cliente. Então você tem o direito de alimentá-lo também, né, daquilo. E hoje as redes sociais estão aí ajudando de uma forma estupenda. Porque hoje as pessoas te procuram. Hoje mesmo uma pessoa me encontrou nas redes sociais, hoje, exclusivamente hoje. Uma pessoa me encontrou na rede social e falou, cara, eu tava te procurando. Já procurei por Cristiane Terra, já procurei por Cristiane Silva, Cristiane com Y, sem Y. E eu vi no Face hoje um patrocinado e era você. E eu tava te Ah, procurando. Então, show é de isso bola. que é massa, entendeu? Isso que é massa. Do que você ter essa pressão sobre você de que você precisa vender, 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 vender a qualquer custo. E falando nesse vender a qualquer custo, vou colocar mais um exemplo de vida aqui, né? Um exemplo que eu e minha esposa, nós temos ainda, né, um food truck. Como eu te comentei mais cedo, nós trabalhávamos em eventos. E tinha evento que era cheio, tinha evento que era vazio, né? E, e eu sei a sensação que o vendedor que está atrás da meta, que ele precisa vender, ele tem. É uma sensação tão ruim, tão ruim. Tu não consegue atender o cliente da forma que é para vender, que é para atender, né? Porque tu fica com aquele sentimento, só enxerga aquele cifrão, eu preciso vender, eu preciso vender. Olha ali, o cliente chega, tu já aborda ele atropelando. É terrível, é terrível. Diferente quando a gente conseguia vender bem, né? Quando a gente conseguia vender bem, era outro clima, era outra abordagem. Eu sempre abordei muito bem as pessoas, mas eu sei o sentimento que é quando tu precisa vender e não tem cliente, né? Não tem cliente, não tá entrando dinheiro, é muito difícil isso, é bem complicado. Mas isso vem de encontro ao que a gente falava sobre a prospecção, né? Sim, Porque a prospecção, ela pode ser da loja, ela pode ser do food truck, ela pode ser pela internet, mas ela também pode ser pelo vendedor, né? Muitas vezes o vendedor ele fica esperando, ele fica de braço sim. cruzado. Hoje, com as redes sociais, tem muito vendedor que não utiliza a sua rede social para poder se autopromover, poder promover o produto que ele vende, poder promover a loja. Ele tem aquela visão
que ele tem que ficar de braço cruzado, aguardando o cliente entrar na loja, aguardando Ou pior, achando que está fazendo merchan para a empresa. Sim, sim, sim. Ah, meu Facebook é pessoal. Eu não É, coloco nada da minha empresa, entendeu? E é aí que tá, tu é a empresa, né? Quando as pessoas começarem a entender que tu é a empresa, o pessoal oriental lá, eles têm muito, no Oriente eles têm muito disso. Eles conseguem entender que eles são a empresa, que eles fazem parte da empresa e que se a empresa crescer, eles vão crescer junto, né? É algo que está começando a vir aqui para o Ocidente, mas que lá eles já têm isso muito aflorado, que é o ser, né? Que é o ser, não não é só ter. o ter, entendeu? É verdade. Rafa, falando um pouco aí dessa questão da prospecção, e isso no mundo físico se dá por panfletos, se dá por várias outras formas que hoje, né, não, já nem vamos dizer, já está ficando arcaico, né? Panfletar, chamadinha em rádio, está ficando meio que arcaico. E trazendo isso hoje para as redes sociais, essa prospecção ela tem que ser de uma forma assim tão mais naturalizada, mais natural do que forçada. Porque quando eu falo sobre essa prospecção na rede social, a gente fala não só nessa questão de patrocinar, né? A gente tem várias formas de prospectar, que além do orgânico, que é você que faz o seu conteúdo, as pessoas vão lá, e tem aquela questão do indica, né? Indica um, que para mim, em todos os aspectos, é a melhor prospecção que a gente pode ter, porque vai a confiabilidade daquele que te indicou e você já está aí com 80% da venda feita, porque o indicado já vem sabendo que você é uma pessoa de confiança. E muitas pessoas hoje, elas temem esse pedido de indicação. Muitas pessoas hoje, elas falam assim, eu não vou pedir indicação porque é chato isso. E muitos vendedores não pedem indicação, né? Porque pedem, ou quando pedem da forma errada, e as pessoas já dizem assim, não vou dar não, porque você vai ficar enchendo a paciência da minha amiga, vai ficar que nem aqueles telemarketing ligando. Qual é a tua visão acerca disso, dessa prospecção, né, de indicação? Sim, se a gente for para o lado agora, vamos para a parte mais técnica, né? A gente fala de gatilhos mentais. Eu tenho postado bastante sobre gatilhos mentais. Agora eu postei, são muitos, né? Eu aprendi com o Conrado Adolfo ali, são em torno de 15 e 16. E um dos gatilhos mentais que o vendedor pode utilizar, né, na hora da venda é a questão da prova social. Que é justamente isso que tu falou agora. Quando outras pessoas já te conhecem, já conhecem teu produto, já confiam em ti e dão seu depoimento, né, sobre você ou sobre o seu produto em si, sobre o seu serviço, sobre a tua empresa. E isso ativa ativa o cérebro ali, um gatilho do cérebro onde diz assim, opa, se a Cristiane comprou, é porque é bom, né? Um exemplo um exemplo real que isso é meio que inconsciente muitas vezes. Vou te dar um exemplo simples, tá? Às vezes tu vai no shopping ou tu vai no evento e daí tem várias banquinhas. Eu falo de comida porque eu trabalhei muito com comida também já. E daí tem, opa, lá tem uma fila bem grande. Aquela barraquinha, aquele food truck, tem uma fila grande. Aquela comida deve ser boa. Opa, esses outros aqui estão vazios. A comida não deve ser tão boa. Mas isso é inconsciente. Isso é Sim. inconsciente. Isso é uma prova social. Se tem uma fila grande, é porque deve ser bom. Se muita gente está comprando, é porque deve ser bom. A E gente tem o daí, exemplo da Red Bull, né? Que usou exatamente isso, né? A Red Bull, quando ela lançou que ninguém comprava dela, ela fez exatamente isso. Ela espalhou latas vazias por todas as lixeiras. E aí as pessoas começaram a ver e falaram assim: olha, acho que esse negócio é bom. E foi daí que surgiu o boom da Red Bull. pensa. Olha a inteligência de quem calculou tudo isso, né? E a visão. Porque o pessoal do marketing, ele tá aí para isso, né? Para fazer toda essa visão e criar essa dor, né? Essa dor, opa, isso aqui deve ser bom.
Só Vou eu que não comprar, tá cheia de experimentei. cheira, só eu que não experimentei, eu vou experimentar pelo menos, né? É, tem uma outra situação aqui que eu anotei também, né? Sobre essa pressão. Daí eu vou colocar alguns pontos aqui e a gente pode linkar, Tá debater certo. sobre, tá? Como o cliente, eu questionando um cliente que não gosta dessa pressão, ou esse cliente que eu questionei, ele, além de não gostar da pressão, ele também não gosta muito de vendedor na cola. Ele gosta de comprar sozinho. De entrar na loja, escolher e chamar o vendedor na hora que precisa, tá? E ele colocou alguns pontos que eu achei muito interessante. Como ele se sente quando o vendedor está em cima, tá ali, fica rodeando, não deixa ele, ó, oh, tô aqui à disposição, viu? Opa, tudo certo, tô aqui, hein? E, e essa questão do vendedor que fica fazendo essa pressão. E daí como é que ele se sente? Ele se sente pressionado, tá? Sim. Por uma escolha que é dele. Foi bem assim que esse cliente falou. Era uma cliente, né? Ela se sente pressionada por uma escolha que é dela, que ela tem que fazer. Que ela, entre aspas, ela não quer nenhuma interferência nessa escolha, tá? Outra coisa, ela sente que os vendedores são invasivos no momento dessa escolha. Muito invasivos no momento da escolha. E que ela gostaria muito que o vendedor esperasse o pedido de ajuda. Que o vendedor esperasse o pedido de ajuda. Tá? E agora, depois, a gente pode falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou colocar mais um outro linkzinho que tem a ver com isso, sobre o vendedor e sobre essa pressão aí também que o vendedor acaba Isso, muitas vezes exercendo, tá? Por sim. falta de técnica ou por essa questão da escassez, que eu acho que ela é muito grande. A questão da escassez, eu acho que ela bate muito. Porque quando a gente fala em dinheiro, fala no bolso, dói. E isso, assim, essa questão aí é muito. A gente até conversando de tarde, você até falou sobre essa questão que se sente policiada, né? Aquele cliente se sente policiado, né? Por aquele vendedor. E uma das coisas que já aconteceu comigo, que eu ficava assim, muito assim, aflita como cliente, não como vendedora, eu ficava muito aflita, é quando eu ia numa loja de roupa íntima e tinha um homem para atender, e aí o que acontece? Tinha várias mulheres, mas tinha um homem também. E aí, em vez das mulheres virem até mim, vendo que eu estava vendo a roupa íntima, aquele homem vinha e queria saber se ele poderia me ajudar. Então aí entra o lugar do vendedor saber qual é o local dele. Apesar dele estar ali para vender, né, apesar dele estar ali para fazer o serviço dele, e ali eu vi nitidamente que ele queria vender a qualquer custo, que ele ficou no meu pé o tempo todo, ao ponto de pegar lingerie e dizer, essa daqui vai ficar massa em você. Agora eu vou pegar um gancho top aí. Aí entra uma outra técnica de gatilho mental que é o da afinidade. É muito mais fácil de tu comprar de alguém que é afim, entendeu? Exato. Tipo, tu mulher procurando uma roupa íntima, é muito mais fácil de tu comprar de outra mulher, né? Porque tu te Sim. identifica com ela, vocês têm uma afinidade. São duas mulheres que usam lingeries, então são afins, certo? Ou uma mulher acima do peso entrar numa loja que só tem magrinhas. Há um Sim, constrangimento nisso também. sim, sim. E, e daí entra esse gatilho mental da afinidade. Porque Afinidade. se tu te sente confortável com o teu vendedor, tu te enxerga no teu vendedor, de certa forma, né? A tua propensão a comprar, a fechar aquela compra, ela é muito maior. E Com agora, certeza. quando tu falou ali, eu ia botar essa questão a questão que eu ia levantar depois, tu já colocou agora, que seria dos falsos elogios, tá? Dos falsos elogios para poder forçar e concretizar uma venda. Como tu falou ali, eu ia colocar roupa sobre vendedor de roupas, de acessórios, Eu não e a sei o quê. Maria Eu de acho botar que tudo na frente. mas não, mas fechou. Que seria essa questão do falso elogio
onde tu não é sincero, porque tu só tá vendo a venda. Claro que tem muitas pessoas que gostam, sim, de ser elogiadas, sei lá, inflama o ego. É, Mas tu e, sabe quando a e, roupa não ficou boa em ti, ou o acessório não ficou bom em ti. E tu tá ali, e eu e tô aí é dizendo uma, pra é ti, uma, é uma tá via de mão lindo! dupla, né? Porque se você Sim, elogia demais, você pode pesar na mão e errar. E se você não elogia, você também pode pesar na mão e não errar. Então, esse senso, né? Esse tato que o vendedor ele tem que ter, né? Ele tem que ter esse tato muito apurado, esse fator muito apurado para não pesar a mão em ambas as partes, né? sim, sim. E daí na questão de conseguir escutar o cliente, isso é essencial, tu vai captar algumas coisas. Tu vai treinando, né? É uma questão que tu vai treinando e tu vai apurando. Quando tu começa a escutar, daqui um pouco tu tá ali, daí tu fala, tu tá procurando tua lingerie, né? Daí tu, um pouco tu fala, eu tava precisando de uma blusinha também. Opa, ela quer uma blusinha, entendeu? Claro que ele vai poder agregar, fazer um upsell, tentar agregar e subir essa venda, né? Mas eu acho que é importantíssimo a Sim. escuta ativa, né? A escuta ativa, né? Não uma escuta passiva onde tu escuta e não capta nada, uma escuta ativa onde tu escuta e presta atenção no cliente, presta atenção naquela pessoa. E volta aí, a gente volta de novo para aquela questão da venda consultiva, Sim, entendeu? Porque é o momento, né? É esse momento de se colocar, como você abriu a live muito bem, falando, né, sobre você se colocar na situação de que você está lidando com pessoas que está com problemas, por mais que você também tenha os seus boletos para pagar como vendedor, tem suas metas para bater, na sua frente tem uma pessoa que está com a situação igual ou até pior que você. E ela precisa resolver um problema, e eu levo isso muito na questão de que uma vez, né, a gente estávamos trabalhando numa loja, eu tive uma ótica, por muitos anos eu tive ótica, e aí a gente via que a mãe queria, porque queria dar à filha o melhor, mas o melhor dentro da necessidade, da condição dela, né? E aí vinha aquela vendedora que estava ali fazendo o treinamento, estava toda despreparada, e ela queria socar de qualquer jeito aquela lente que era mais fina, que não sei o quê. E aquela adolescente, óbvio, ela ia optar por uma lente mais fina, mas o dinheiro da mãe não cabia. E aí criou-se um conflito, e eu vendo aquilo, eu falei assim, não, deixa eu intervir. E aí eu tive que intervir porque a venda ia ser perdida, ia criar um conflito familiar, porque a mãe estava ali dando o melhor dela. E aí, quando eu intervi, falei sobre a questão que não precisava ser, usei, né, toda o meu conhecimento na área, né, para ajudar aquela cliente a vender. Conclusão: a mãe saiu com aquela satisfação de estar comprando algo que era da realidade dela. A filha saiu satisfeita porque viu que a mãe estava dando o seu melhor, e a mãe voltou depois e comprou para o marido e para a mãe dela também. Então, esse senso de conhecer que não é a venda em si, não é o dinheiro em si, é resolver o problema do outro. E isso, às vezes, não está ainda muito claro na cabeça dos vendedores, que ele está ali como um solucionador de problema, não como um vendedor que tem que descer e volta a dizer o produto goela abaixo, né? sim. Essa questão da pressão, essa questão de tu enxergar o outro, né? O ser humano que está do outro lado. E não só um cliente, um cifrão. E é bem complicado essa questão, né? É bem complicado. Eu garanto que eu vi uma palestra sobre vendas um tempo atrás, né? E eles falavam sobre isso, sobre essa questão do outro, e os vendedores todos reclamando, né? Que eu não vendo, que as vendas aqui estão ruins. E o palestrante fez uma pergunta, daí ele fez uma pergunta, foi até o Paulo Vieira, né? Ele juntou todo mundo e perguntou: quem aqui no último ano leu um livro sobre vendas? Os vendedores estavam numa revolta. Uma revolta que a gente não vende, a gente não bate meta. E daí 2 ou 3 levantaram a mão. Daqui um pouco eu vou perguntar de novo. Quem aqui
lê um livro de vendas no último ano? Daí 2 baixaram a mão, só ficou um. Daí, e daí ele perguntou, tá, e qual livro que tu leu? Ele assim, Ui, o monge, é o monge executivo, né? O monge executivo. Ele falou, não, mas esse livro não é sobre vendas, meu querido. Esse livro não é sobre vendas. E daí a gente vai na questão do preparo, porque tu acaba jogando muitas vezes para cima do outro e tu esquece a tua responsabilidade. A tua responsabilidade como pessoa de querer se autodesenvolver, de querer melhorar, não só por causa das tuas vendas, mas também para si, né? Porque o conhecimento, ele te abre caminhos, ele te abre horizontes. E aí tu consegue perceber esse tipo de coisa. E daí tu consegue perceber, de repente, que, olha, eu posso ajudar a minha empresa a prospectar mais. Porque quanto mais prospectos nós tivermos, mais chances de venda, né? Quando a gente fala ali sobre funil, para quem não sabe o que é um funil de venda, tá, pessoal? Funil, eu desenho um funil, assim, onde em cima estão as pessoas comuns, possíveis compradores, e vai descendo. Depois vira lead, né? Que é alguém interessado. Depois, agora me fugiu ali, mas no final do funil, ele virou cliente. Então, quanto mais pessoas tiver lá em cima, mais chances de no final ter um cliente, tá? Para quem não conhece, não sabe o que é um funil de vendas, eu expliquei de forma grosseira, assim, simples, mas isso é um funil de vendas. O funil de vendas é o quê? Quantas pessoas passam na frente da minha loja por dia? Ó, 1.000. Quantas entram? 100. Quantas se interessam realmente no produto? 50. Quantas compram? 20. Então, de 1.000, 20 são teus clientes no funil de vendas. E esse funil de vendas tem várias formas, né? Pode ser o pessoal passando na frente da loja, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram, pelas redes sociais. Tem várias formas de tu conseguir juntar esses possíveis clientes, né? De tu captar esses possíveis clientes. Então, quanto mais pessoas tiver no topo do funil, maior vai ser a tua chance de vender. E quando tu tem um conhecimento sobre isso, né? Quando tu procura te autodesenvolver, de repente tu vai conseguir ajudar a tua loja, teu chefe, ou tu mesmo no teu negócio, a aumentar as tuas chances de venda. Porque quanto mais pessoas virem ou conhecerem do teu serviço ou do teu produto, maior vai ser a tua chance de venda. sim, sim. E essa questão, você falando nessa questão da loja física e da loja virtual, tem como a gente fazer essa análise muito bem apurada, e como eu sempre falo para os meus seguidores, para os meus alunos, que o nosso WhatsApp, né, vou voltar aqui, que eu estou batendo muito essa semana sobre isso, Tá que o forte, nosso né? WhatsApp, ele é a loja, ele é o vendedor, o celular é a loja, o WhatsApp é o vendedor, e o Stories ali, o status, é a vitrine. Então, o funil de venda dá a partir dali. Quantos visualizaram? Quantos te procurou? Sim. E quantos desse daí você vendeu? Porque aí você consegue ter a dimensão do que o que você está fazendo de forma correta. Entendeu? E muitas das vezes as pessoas, elas querem vender online, mas elas não querem traçar as mesmas estratégias do físico. E ele é totalmente adaptável. O mundo físico, a loja física, a estratégia física, ela é altamente adaptada para as lojas virtuais. Prova disso é que grandes empresas estão migrando. Grandes empresas estão migrando para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram. Hoje mesmo você consegue comprar nas Casas Bahias pelo WhatsApp. Né? Os vendedores dão o WhatsApp deles, né? O WhatsApp comercial deles, e você vende ali na sua casa, compra da sua casa de um vendedor pelo WhatsApp. Então, totalmente esse funil de vendas que você falou, ele é altamente colocado dentro da loja virtual, dentro da loja física, mas também na loja virtual. E às vezes as pessoas acham que, como eu já ouvi muitas pessoas falar, mas funil de vendas, ele só serve para quem tem uma loja física. Não, ele serve para quem vende. Não importa o quê.
Porque toda venda vai passar por esse funil. Não tem como Tem que passar, se não passar, não é venda. Sim, ela vai ter que passar por esse funil. E como tu falou, tu fazer essa estatística, fazer esse levantamento, ela é muito importante. Porque se tu quer vender, vamos dar um exemplo aqui, essa caneta. Ó, eu quero vender 1000 canetas. Se tu tiver esse funil de vendas ali, tu souber, olha, a cada 2000 pessoas que enxergam essa caneta, que tem contato, que sabem que ela existe, 20 compram. Então tu vai ter que multiplicar, né, o teu funil, aumentar teu funil para te poder chegar nas 1000. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E quando a gente fala, quando eu falei ali também sobre as técnicas e sobre o autodesenvolvimento, ele é muito importante. Ele é muito importante tu buscar esse autodesenvolvimento. Porque muitas vezes o vendedor, como a gente conversou hoje, ele tem essa visão que só a lábia basta. Né? Só a lábia basta. Porque muitas vezes essa profissão, ela é, entre aspas, marginalizada, né? Como tu disse, ela é vista como uma subprofissão, como alguém que não deu certo, e daí foi ser vendedor. Exatamente. Né? E quando tu te desenvolve, tu consegue ver que é muito mais que isso. Porque hoje não tem empresa que sobreviva sem a venda. A venda é o pulmão. Não tem empresa que sobreviva sem a venda. Sem venda não tem fluxo de caixa. Então, o vendedor ele é uma das peças, se não a mais importante da empresa. É isso que eu ia falar, a mais importante. Porque se a empresa não vender, ela não sobrevive. Né? Se tu é autônomo e tu não vender teu serviço, tu também não sobrevive. E daí a gente entra numa questão de tu acreditar no teu produto. Né? Tu acreditar no teu produto, conhecer o teu produto, conhecer o teu serviço e tu ter essa... Tu bater no peito que tu acredita naquilo ali. Eu acho que quando tu acredita é muito mais fácil de tu passar isso para outra pessoa. Mas quando tu não acredita, tu tá ali só por tá ali só pelo dinheiro, tá ali só por pagar as contas, fica mais difícil. Inclusive, como eu até te falei, né? Eu falei muito a semana passada sobre a venda ser emocional. Né? Ela é altamente emocional. O teu estado de espírito, as tuas emoções, além dela atrapalhar, ela também, além dela influenciar, ela pode atrapalhar ou beneficiar você nas suas vendas. Então, quando você entende que você precisa estar bem consigo mesmo para poder também, né, ter esse bem-estar com o seu cliente, as coisas já estão meio caminho andado. Já está meio caminho andado. Quando você confia no teu produto e você se autoconfia para poder vender o teu produto. E hoje muitas pessoas pecam por não conhecer o produto e nem acreditar no produto. Muitas pessoas pecam porque pegam um produto e quantas alunas minhas vendem um determinado produto e eu digo assim, você já usou? Ela, não, porque não serve para mim. Se não serve para você, você está conseguindo vender como? Entendeu? E aí a gente leva aí para outra gama, que são as pessoas que eu tenho assim, eu tenho alunos muito mistos, tá? E aí eu tenho uma galera que é do chá de emagrecer, que estão aprendendo. E aí eu quero pegar esse povo, eu quero pegar e torcer o pescoço, sabe? Assim, porque usa aquela imagem de lá do tempo do Guaraná de rolha, quando tu tava grávida ainda, que tu nem sabia que existia esse chá, e traz pro hoje, como se você tivesse emagrecido agora. Comecei agora. Só que a foto é de 2001 e você tá dizendo que começou agora. E olha o resultado. Então, essa enganação, essa pressão, eu preciso vender e me basta até enganar. Me basta até enganar. Sim. Sendo que você pode criar estratégias muito maiores, né, dentro disso, dentro da verdade. Como eu tenho alunas que começaram o desafio de venda dizendo, gente, eu vou começar a tomar o chá para emagrecer e quero saber quem quer entrar no grupo para emagrecer comigo. Vai ser X reais, mais barato do que o valor normal, e nós vamos traçar aqui. E hoje estão vendendo muito. Por causa de quê? Mudou uma postura de pressão para persuasão. Entendeu? Sim. Com o resultado. Onde tu joga com a realidade e as pessoas veem
aquela realidade, veem que aquilo é possível. Não é aquela mágica. Ah, uma semana para outra 20 quilos. Opa, não existe. Não existe. Ah, hoje eu tenho R$ 1, daqui um mês eu tenho 1 milhão. Não existe esse tipo de mágica. Isso é enganação. Ah, mas eu fiz. Ah, é um Mark Zuckerberg a cada sei lá quantos milhões de pessoas. Entendeu? Se Tem é um que foi, né? caminho para ser traçado. Tem um caminho para ser traçado. Não adianta e tu não tem como fugir desse caminho. E a verdade, eu acho que ela, para tudo, né? Ela vale. Ela vale e vale muito. Custe o que custar, a verdade, ela sempre é a melhor solução. Sempre é a melhor solução. Doa quem doer. Quando tu fala a verdade, não tem como a pessoa pegar e te falar, não, mas tu não me falou. Né? Como a gente falava sobre essa questão do vendedor que se autodesenvolveu, o vendedor que é uma pessoa melhor. No momento que eu estou vendendo meu carro, né? Vou dar um exemplo de um carro. Meu carro particular. E eu chego para ti e te falo, olha, mas está assim, o pneu está assado, está arranhado aqui, está assim, está assado. Eu estou sendo honesto contigo. Entendeu? Estou sendo honesto contigo. E se eu sou honesto contigo, tu vai te sentir... Como é que eu vou falar? Tu vai te sentir... Assegurado, de não uma digo... certa forma. Sim, isso aí, isso aí. Tu vai sentir segurança em mim e vai confiar. Tu vai confiar em mim. Porque tu viu que eu falei a verdade. E tu Sim, comprou sabendo da verdade. Né? Eu não te engambelei, eu não passei uma massa corrida e pintei por cima, daqui um pouco, não um mudou a mês, mudou. quilometragem. E caiu aquilo ali, né? É bem complicado. Mas só com pessoas melhores que a gente vai ter esse tipo de venda, esse tipo de atitude. Isso aí eu acredito que é atitude, isso aí é caráter, isso aí é valor, né? E essa questão de se desenvolver, ela se dá assim, de uma alta importância, né? E nós estamos vivendo num momento em que está tudo caminhando para que as pessoas possam, né, se desenvolver de fato, serem melhores humanos, serem melhores pessoas. Óbvio que isso não vai acontecer em massa, né? Mas um pouco que já toma essa decisão de ter essa mudança, né, de se autodesenvolver, de ter esse autodesenvolvimento, quando nós já conseguimos ganhar aí muitos seres humanos melhores, né? Eu não sei se aí, na onde você mora, passou, mas ontem nós ficamos assim muito abismados com uma reportagem que teve acerca de pessoas que estavam indo se vacinar e os enfermeiros não estavam aplicando, colocava a seringa e não jogava a vacina na pessoa, porque possivelmente depois eles iam utilizar isso ou vender isso para alguém e tal, e tal, tal. Então, assim, vai ter essas pessoas ainda que vão usar da situação para poder se beneficiar em benefício próprio. Mas eu acredito que uma grande massa hoje está se desenvolvendo para nos ser humanos melhores. Hoje a gente vê o quanto que as pessoas estão tentando ajudar mais as outras, a se preocupar mais com as outras. Então, isso se dá nessa questão. E por que não nós que trabalhamos com vendas, né, não se desenvolva esse ponto também, de olhar para aquela pessoa e dizer como é que eu posso ajudar? Que essa palavra, essa frase que todo mundo leva nas costas, que é vendedor de loja, assim, como eu posso te ajudar? Venha ser real. Sim, Venha ser que ela seja verdadeira. verdadeira, que ela seja verdadeira, que a pessoa carregue aquilo de verdade, que ela carregue aquilo dentro do coração dela, né? Que ela tem esse conceito do servir, né? Como a gente fala, servir ao outro, né? Quando tu serve realmente o outro, quando tu realmente ajuda o outro, e tu vai fazer um bom trabalho. Aquela pessoa vai se sentir realmente atendida, né? Realmente ela vai se sentir atendida quando tu fizer um bom trabalho e tu servir ela. Porque o que acontece com relação a essa questão do servir, né? Tu tem que servir o outro como o Jesus já dizia lá atrás, né? Trate o outro como tu trataria si próprio. E isso pensa, ele falou lá atrás e isso a gente carrega até hoje. Né? E hoje a gente ainda leva isso para uma outra questão.
estudando um pouco, né, algumas questões, assim, não é nem tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, mas como ela quer ser tratada, né? Porque às vezes o meu jeito de ser tratado não é igual ao seu jeito, né? Eu costumo dizer que entender a outra pessoa hoje é o servir de fato, né? Eu não colocar as minhas expectativas, as minhas necessidades, as minhas frustrações, os meus desejos em cima da outra, né? Mas tentar compreendê-la ao ponto de que fato eu possa servi-la. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas, pô, peraí, será que essa pessoa quer ser tratada desse jeito? E eu uso muito esse termo aqui, porque, assim, por exemplo, aqui em casa, eu sou mãe de 4 meninas, então eu tenho menina para dar de sobra, né? Meu pai. Então eu tenho 4 meninas. E cada um tem um É tão jeito. silêncio essa casa. Pior que é, até que não é tão barulhenta não, viu? Só que o que eu quero dizer com isso é que tem uma que adora ser abraçada, adora ter essa troca. Já tem outra que já não. Ela gosta de ser ouvida, ela gosta que as pessoas a escutem. Então, eu trago muito isso para dentro da nossa realidade em vendas. Tem cliente que ele quer sim que você aborde ele, tem cliente que ele quer sim que você esteja ali do lado dele, auxiliando ele, mas tem cliente que não, ele quer caminhar sozinho. Ele quer entrar na loja e se ele precisar, ele vai levantar a mão e vai dizer, vem aqui, me ajuda. Então, é esse tratar. O servir hoje está muito ligado a isso que você estava falando desde o início, a conhecer a necessidade do outro. E conhecer a necessidade do outro se dá exatamente disso. Não é tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, mas como ela gostaria de ser tratada, né? Porque vai muito além da minha necessidade para a necessidade da pessoa, né? Sim, daí aí tu vai ter que ter uma boa percepção do outro. E para isso tu vai ter que ser um bom desenvolver observador. muito. Isso, um bom ouvinte, né, para te poder perceber isso. E pegando esse teu gancho que tu falou sobre o tratamento, tem uma loja que eu fui comprar esses tempos e na entrada da loja tinha 2 sacolas, a vermelha e a cinza. Aqui tem os carrinhos, sei. E daí tinha assim na entrada, né, a vermelha e a cinza. E daí uma dizia assim: quero ser atendido pelo vendedor, quero comprar sozinho. Então, quando Isso é tu pega aquela fantástico. sacola, o vendedor ele já sabe. Opa, essa aqui eu posso oferecer ajuda. Esta aqui não. E o que uma simples sacola não faz na abordagem de uma loja? Uma coisa muito, muito, muito simples e que a dona teve essa percepção. A dona ou a equipe dela própria, em algum momento alguém teve essa percepção. E eu achei tão fantástico aquilo ali que tá no meu Instagram também. Tem uma foto que eu bati uma foto e coloquei essa questão da sacola ali. Que ali tu já teve, assim, olha, 80% da venda. Sim. O cliente que quer ser Quanto essa abordado loja não quer ser está abordado. vendendo por causa dessa atitude? Sim, com certeza muito. Com certeza muito. Eu até fiz um levantamento ali nos meus stories. Qual é a sua sacola? É a cinza ou a vermelha? Aí uns falaram, a vermelha, outra cinza, outro é cinza com um pouco de vermelha. Porque, como tu disse, cada um é um. Cada ser humano é um ser humano. É único, sim, verdade. E aí a gente volta a bater na tecla desse desenvolvimento, né, pessoal, ao ponto de você enxergar a dor do outro e saber que você